Essa semana eu falei nos stories, no feed, sobre o processo de criatividade. Dei algumas dicas, falei sobre isso. E agora a gente vai aprofundar um pouco, não é? Falando sobre esse processo de criatividade, esse processo no qual se buscam ideias originais, novas possibilidades, e que, de certa forma, a criatividade ela movimenta o mundo, ela nos coloca à disposição. E é interessante, eu estava lendo um pouco e estudando sobre a criatividade para compreender na visão da constelação sistêmica, por exemplo. É um processo de dar e receber. E eu achei isso tão bonito, não é? Eu trabalho com constelação. E nesse processo de dar e receber, às vezes nós travamos o processo de criatividade quando se manifestam algumas situações como egoísmo, como um medo, principalmente, de fazer com que nós troquemos ideias, ou, por exemplo, eu tenho uma ideia, vou compartilhar contigo, e eu tenho medo que você tire essa ideia de mim. E isso ficou tão claro como um processo de bloquear a criatividade, porque realmente, se eu sinto medo de compartilhar com o outro a minha ideia, o meu pensamento, aquilo que eu entendi sobre, achando que essa pessoa ela vai tirar essa ideia e vai usar no seu proveito próprio, isso me impede realmente, então é uma das formas de impedir a criatividade. Agora, olha que interessante, a gente pensa, né, a criatividade ela nos estimula a pensar em alternativas, em novas formas de fazer. E isso é grandioso quando a gente entende que todos nós somos seres criativos. Somos seres que temos a capacidade de doar ao mundo aquilo que nós temos de melhor e que pode ser a criatividade. Então, nesse processo de dar e receber, quando a gente deixa que as coisas sigam o fluxo natural e que a gente se propõe, por exemplo, a doar, a dizer, não, eu quero fazer parte, eu quero doar isso que eu fiz, o nosso processo de criatividade ele aumenta muito mais, ele se multiplica. E é interessante porque quando nós nos retraímos, nós aprisionamos. E existem dificuldades provenientes de adoecimentos emocionais. Por exemplo, a depressão é algo que nos impede muito no processo criativo, de pensar, de refletir, até de dizer o que se sente. Então, imagine uma pessoa que passa por uma situação dessa, que é como se estivesse aprisionada no ambiente de penumbra ou escuro, que não consegue ter visão daquilo que está ao seu redor. Então a gente pode até questionar, mas isso faz parte do processo criativo? Sim, a depressão ela nos tira a possibilidade de criar. Olha outra que tira, eu falei há pouco, não é? O medo nos tira também essa possibilidade de criar. Esses impedimentos, não é, invisíveis, quando se manifesta alguma situação emocional, nós chamamos de impedimentos invisíveis. Realmente eles nos tornam improdutivos, porque nós nos fechamos unicamente nessa ideia de que nada do que fazemos agrada. Ou eu coloco ainda crenças limitantes, né? Não, eu não consigo criar. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa e as pessoas disseram o seguinte, você se sente uma pessoa criativa? Grande parte disse que não, e até o percentual foi bem maior das pessoas que disseram não. Mas o processo de criatividade, nós pensamos que é algo complexo, que está ligado muito à arte. O artista ele é criativo. Não, nós podemos ser criativos em várias áreas de nossas vidas. Por exemplo, eu lembro da minha mãe, quando ela fazia o almoço, às vezes não tinha muita coisa para se fazer o almoço. Mas ela usava o que? A criatividade, ela usava o amor, colocava esse amor para fora. E quando ela dizia assim, olha, gente, hoje eu não fui assim, não tinha muita coisa para fazer e eu dei o meu jeito aqui. Gente, era o melhor dia, porque era tão criativo aquilo que ela colocava na mesa, era feito com tanto amor, com tanto bom gosto ali, com a intenção de agradar e que a gente visse realmente que aquilo ali era bom para a gente, que era a melhor refeição que se fazia em casa. E tudo movido à criatividade, ela ia pegando aquilo que ela via, né? Aquilo que estava ao alcance. Então podemos ser criativos no trabalho,
olhando e percebendo novas maneiras de gerir aquilo que está ali, olhando de uma maneira mais cheia, não é, de possibilidades, porque às vezes a gente só vê uma coisa, não é? É bom quando a gente vê duas coisas, três, quatro coisas. E justamente a criatividade é isso. Ela ajuda muito também na estratégia, né? Nas empresas que trabalham com treinamentos, nas empresas que fazem gerenciamento estratégico. A criatividade ela se faz muito presente ali. Agora a gente pode construir, a gente pode estimular essa criatividade? Com certeza. A psicologia positiva, que é também uma área que eu gosto muito de atuar, ela traz uma forma de nós construirmos essa criatividade através do processo reflexivo, não é? Então, assim, como é que a criatividade pode me ajudar a resolver uma situação? Essa é uma maneira de começar a construir a criatividade. E é importante porque a criatividade realmente ela nos ajuda a resolver as mais determinadas situações e realmente a sair dessa penumbra que muitas vezes a gente está vivendo uma situação dentro da empresa, ou vivendo uma situação dentro da família, ou dentro do nosso ambiente de trabalho, escola, amigos, e parece que está tudo meio embaçado. E quando a gente diz assim, como é que a gente pode usar a criatividade agora nesse momento? O que você faria para resolver essa situação? Então, cada um começa a dar a sua opinião e a criatividade ela começa o quê? A germinar ali, a frutificar. Isso é muito bom. Em que situações, é uma outra pergunta, você pode usar a sua criatividade? Não é? Então, começar a olhar quais as situações em que eu posso usar a minha criatividade para contribuir. Eu gosto muito desse processo de contribuir. A criatividade também é colaborativa. Ela faz assim ajustes fantásticos quando a gente coloca ela em prática dentro de qualquer ambiente. Mas uma pergunta, o que você espera, não é, quando você pensa nesse processo criativo? Você tem muitas expectativas de grandes ideias ou você vai aos poucos ali caminhando e desenvolvendo e estruturando a sua ideia? A precipitação, ela é uma das, vamos colocar assim, é um dos distanciamentos da criatividade. Existem pessoas que querem produzir com tanta velocidade, ali ser criativos muito rápidos, que não pensam em detalhes, porque a criatividade ela tem um ingrediente que é fundamental, que se chama curiosidade. Não é? Então, quando a criatividade se alia à curiosidade, ela se potencializa, porque a gente começa a pesquisar e ver quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo. É uma outra forma de estimular a criatividade, é beber em outras fontes, olhar diversas visões para que a gente possa realmente entender que o nosso processo criativo ele pode fluir com ramificações. Não existe uma única maneira de ser criativo, existem grandes possibilidades de sermos criativos quando usamos a curiosidade. Outra força que nos ajuda muito é a coragem. Ter coragem de dizer, de expressar aquilo que estamos naquele momento sentindo ou vendo ali. Uma outra forma também é usar a perspectiva, né? Que é essa visão de futuro. A criatividade nos dá essa proporção e possibilidade de visualizarmos o futuro, imaginarmos como esse futuro é. Imagine fazendo uma linha do tempo dizendo daqui a 5 anos quantas coisas produtivas eu fiz. Para eu chegar em determinado lugar, eu preciso ser o quê? Mais criativo. E a criatividade ela vai o quê? Se estabelecendo, ela vai se firmando e quando a gente percebe, somos seres extremamente criativos. E isso nos dá, né, uma grande possibilidade de crescer na vida, de nos relacionarmos bem, como eu falei lá no início, na constelação familiar, não é? Na constelação sistêmica. É um processo de dar e receber, de contribuir e de receber de volta, mas a gente tem que entender como é que está voltando essa criatividade também. Ela pode voltar, eu digo sempre assim, numa gratidão, ela pode voltar também como você é útil, ela pode voltar também, nossa, você faz tudo muito bem feito, você tem grandes ideias. Então, quanto mais a gente troca, mais produtivo a gente se torna.
Então, a constelação sistêmica, por exemplo, ela pode o quê? Liberar esse nosso processo criativo também. E existem essas leis que comandam, não é? E a lei do dar e receber, ela é muito importante também para que nós possamos ser seres criativos, para que a criatividade possa fluir. Está aí a psicologia positiva com várias práticas que podem nos ajudar a construir essa criatividade. O mais importante é que a gente pode aprender a ser criativo, mas temos que olhar coisas importantes. E uma delas é em quais contextos da minha vida eu sou uma pessoa criativa. Quando eu estou no trabalho, eu sou criativo. Quando eu estou na minha casa, eu sou criativo. Porque tem ambientes que nós somos extremamente criativos e tem ambientes que não. E tá tudo bem. A criatividade é espontânea. Ela se manifesta no momento oportuno, no momento em que ela precisa ser utilizada. Então, a minha contribuição com a criatividade foi essa. Espero que possa te levar a um nível de reflexão para que você pense, nossa, eu posso ser criativo então? Eu tenho só que ver qual é a dimensão da minha vida que eu sou mais criativo. E tentar olhar com esse olhar de amor para a criatividade, porque é o amor também que desbloqueia essa criatividade. Então, um grande abraço e muito obrigado a todos.